Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à leitura desse livro, Escolhidos para as Riquezas, uma exposição do livro de Efésios associado à vida cristã, do Bob Hendren, publicado pela editora Vida Cristã. Hoje a gente vai ler o capítulo 4, que vai falar sobre estrangeiros. Se você não viu os capítulos anteriores, vai aí na minha playlist, que está à espera aí de você, tá bom? Diz assim, capítulo 4, Estrangeiros. Quando eu estava na Marinha dos Estados Unidos, fui designado para servir na Coreia. Durante um período de licença no Japão, fui a uma barbearia para fazer a barba. Sentei-me à vontade na cadeira, mas no momento em que o barbeiro começou a passar a navalha brilhante em meu rosto, tive um pensamento horrível. Abre aspas. Há menos de 10 anos este homem era meu inimigo mortal. Ele provavelmente teria atirado em mim imediatamente ou cortado minha garganta com uma lâmina. Fecha aspas. Então, com um suspiro de alívio, compreendi que a guerra tinha acabado. Não era mais estranhos e isso me deu alento. Foi bom de, entre aspas, lembrar. As palavras de Paulo em Efésios 2:11, abre aspas, portanto, lembrai-vos, fecha aspas, trazem a atenção à lembrança de pessoas perdoadas e reconciliadas. A Bíblia repetidamente nos pede para lembrar de coisas importantes espiritualmente. Jesus torna a ceia do Senhor significativa quando pede, abre aspas, fazei isso em memória de mim, fecha aspas. Lembrar do quê? Lembrar de mim. O Senhor quer que nos lembremos que o seu sacrifício é o ponto central. Paulo não está brincando de, entre aspas, concentração espiritual com seus irmãos gentios. Todavia, ele pede aos antigos pagãos que não se esqueça nunca de quando avançaram, avançaram em Cristo. Abre aspas. Lembre-se constantemente, abre parênteses. Ele usa o presente do indicativo, fecha parênteses. Portanto, do que acontecia com vocês, fecha aspas. Paulo não lhes pede para pensarem no assunto num sentido de investigação mórbida. Pelo contrário, ele quer que suas memórias continuem e estimulá-los a agradecer constantemente pela graça imerecida proporcionada por Deus. Eles devem lembrar-se de como foi preciso grande poder para alterar suas vidas anteriores. Os cristãos imaturos nem sempre consideram seu antigo estilo de vida com pesar. Algumas vezes essa imaturidade os faz manter um orgulho secreto de sua conduta no passado. Entre aspas, eu era mesmo terrível. Dizem eles com um toque de saudade, agindo como se a única coisa realmente notável neles fosse o que tinha sido antes. Tais crianças espirituais permanecem sempre tão perto da porta pela qual entraram em Cristo, que correm perigo constante de caírem para o lado de fora. Se a sua memória fosse tão acurada como deveria ser, teria percebido a horrível futilidade de existir em separado de Cristo. Paulo pede à memória que livre o passado de seus sonhos românticos a respeito de feitos heróicos malignos. Quando nos lembramos da sordidez da vida ímpia, agradecemos a Deus pela vossa vida presente, perdoada. Subtítulo: A vida monótona. Efésios 2:11. Nada havia de atraente ou de interessante ou de interesse romântico na vida anterior dos gentios.
Está lá Efésios 2, 11 e 12. Os perversos não sabem mais do que os justos, nem suas vidas são mais interessantes ou vitais. Os perversos não são mais agradáveis, nem são realmente sofisticados. Existe uma semelhança na vida perversa que é monotonamente pouco original. Quais as experiências das pessoas carnais com as tentações praticamente irresistíveis da vida? O que elas sabem sobre o verdadeiro arrependimento provocado pela compreensão de ter gasto tanto tempo e energia em servir-se a si mesmo? Será que elas experimentaram o desejo de ser mais santo e mais útil no serviço de Deus? Aonde seu esforço em agir bem, em vez de mal, as levou? Terão continuado a espojar-se na autopiedade e autoexaltação? A tentação não lhes ofereceu com frequência uma oportunidade para fugir da luta? As pessoas que permanecem no mal são ingênuas e inexperientes. Aqueles que lembram quem e o que eram sem Cristo conhecem o poder do mal. Não possuem ilusões românticas sobre a vida em separado de Deus. O conhecimento das hediondas realidades desta separação agonizante os mantém seguros. Eles sabem o que significa estar perdidos e ser salvo. Lembram perfeitamente do horror de ser dominado por forças malignas. Os efeitos degradantes de uma vida assim não têm atrativos. Remidos e vivos em Cristo, eles são as pessoas mais interessantes e informadas. Outro subtítulo: Estranhos sem esperança. Efésios 2, 12 e 13. O ex-pagão lembra-se de como eram sérias as suas dificuldades em separado de Cristo. Abre aspas, sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, fecha aspas, Efésios 2, 12. Mas agora, sim, Paulo usa o, entre aspas, agora enfático. Abre aspas, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, fecha aspas, Efésios 2, 13. Que diferença faz o sangue de Cristo? O que não podia ser obtido por meio do poder da vontade, da mente ou do homem, é alcançado pelo poder da cruz. Nada renova tão radicalmente nosso caráter e nossa posição como o sangue da cruz. A frase, entre aspas, sem Cristo, expressa desolação. Paulo não diz isso simplesmente como se referindo a uma série de estados espiritualmente deficientes. Estar sem Cristo isola a pessoa de toda a bênção espiritual. Ficar sem Cristo é perder todas as riquezas de Deus. Estar separado de Cristo também significa separação da comunidade de Israel. Um estranho é um pária. Servir a Deus é uma experiência estranha para o pecador, o pecador de fora. Sem Cristo, ele jamais conhecerá o privilégio de fazer parte do povo escolhido de Deus. A cidadania em Israel não se refere à terra, mas ao nosso direito de acesso a Deus. O outro subtítulo: Estrangeiros e peregrinos. Os termos, entre aspas, separados e estranhos descrevem perfeitamente o mundo moderno. Alguns dos melhores pensadores de nossos dias sentem este afastamento. Abre aspas.
a necessidade mais profunda do homem, fecha aspas, diz um deles, e a de superar a sua separação, de deixar a sua prisão solitária, fecha aspas. Um outro repete este sentimento em palavras diferentes. Estamos, três pontinhos, abre aspas, fora do alcance, evitando as relações aproximadas, incapazes de sentir algo, fecha aspas. Estamos sós, sem Deus e sem qualquer aproximação com o que realmente importa. Nossa separação de Deus seria mais suportável se tivéssemos uns aos outros, mas nosso distanciamento de Deus provoca também um grande abismo em nosso trato com nossos semelhantes. Somos estranhos. As pessoas alienadas de hoje não vivem e nem deixam os outros viverem. Por se sentirem miseráveis, elas são peritas em transmitir sua miséria aos demais. Os atos destrutivos dos anarquistas da época são um testemunho vivo de uma disposição cada vez mais desesperada. A violência jorra de nossos noticiários e das telas da TV sobre as mentes moldáveis de nossos jovens. A alienação gera alienação. O homem é incapaz de fazer ou manter relacionamento sadio com outros seres humanos. Tudo é sexo, violência, manipulação ou consumo excessivo. O vírus corrente da polarização entre jovens e velhos, brancos e negros, estudantes e operários, pais e filhos, homem e mulher, indica a profundidade desta separação. Como disse Pogo, o gambá das histórias em quadrinhos, abre aspas, encontramos o inimigo e somos nós, fecha aspas. Não existe solução para isso? Nenhuma enquanto estivermos ao saber da correnteza. O exilado não conhece paz até que volte à pátria. Recusar-se a enfrentar os fatos espirituais da vida é condenar-nos a uma experiência perpétua como, entre aspas, estranhos a Deus e a uns aos outros. Outro subtítulo, A Esperança é Certa. Nossa alienação não só faz de nós exilados, mas também nos rouba de toda esperança significativa. Efésios 2:12. A perda da esperança causa um sentido real de desespero e futilidade. Certa vez um homem perdido numa tempestade de neve morreu na porta dos fundos de sua casa. Ele tinha perdido a esperança de chegar em casa. Essa é uma descrição sombria, mas verdadeira, do homem moderno. Separados de Cristo, só podemos grudar o nariz na vidraça e ficar olhando do lado de fora. Como homens famintos sem um centavo, olhando a vitrine de um restaurante cheio de iguarias, não podendo entrar nem satisfazer-nos. Cristo vem então e nos leva para a companhia dos hóspedes privilegiados. São pecadores que recebem perdão, tão desamparados sem Cristo quanto nós. Qual a diferença? Eles aceitaram a ajuda e a esperança oferecidas por Cristo. As promessas de Deus nos dão a certeza de auxílio e esperança. Esperança na Bíblia não representa apenas uma ilusão, mas expectativa confiante. Esperamos porque Deus é a origem da verdadeira esperança. Se alguém lhe perguntar se foi salvo, você talvez responda: espero que sim. A Bíblia não usa a esperança dessa forma. Esperança na Bíblia é a total confiança no que Deus já fez. Ela não se baseia naquilo que você e eu
podemos esperar de um modo humano. A esperança é certa. Esperança na Bíblia é a total confiança no que Deus já fez. A esperança deve ser naturalmente realista. Deus nos oferece uma verdadeira esperança. Albert Esper, ministro nazista na Segunda Guerra Mundial, escreveu em suas memórias a respeito de sua, entre aspas, esperança, de uma breve libertação da prisão de Spandau. Ele fora sentenciado a 20 anos de prisão pelos aliados e continuou ouvindo boatos de que sua sentença seria encurtada e logo o libertaria. Mas nada aconteceu. Ele ficou preso 20 anos. Todas as suas esperanças não passavam de opiniões sem uma base sólida. O homem sem Deus não tem um sólido fundamento para a esperança. Deus e a esperança andam juntos. Abre aspas. E o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Fecha aspas. Romanos 15, 13. Deus é a fonte da esperança. Seus atos concretos na história nos convencem de que podemos confiar em seu real interesse em nosso bem-estar espiritual. Subtítulo: Esperança é agora. Deus nos dá a esperança de um futuro valioso. Ele nos inspira com uma sensação de bem-estar com relação à nossa sobrevivência pessoal. Deus está lá e continuará ali. Os que se concentram no homem com certeza se desesperarão. Aqueles que se concentram em Deus não dependem das possibilidades humanas. A esperança é agora, não apenas no futuro, mas agora. A sua nova vida é agora. A sua reconciliação e união em Cristo são agora. Cristo não vai simplesmente agir em nosso futuro, ele age agora. Seu antigo, entre aspas, eu, o estranho, não existe mais. Cristo fechou o abismo entre você e Deus. Vocês não são mais estranhos. Deus operou em sua vida e o transformou em uma nova humanidade. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo de 9 a 11, ilustra como Deus toma a matéria-prima e faz dela algo valioso. Ladrões, desviados sexuais e gabolas são materiais passíveis de ser usado por Deus para construir o seu templo espiritual. Deus recicla o refúgio humano para torná-lo acessível e útil. Não se trata do que o homem foi, mas do que ele pode tornar-se. Nossa miserável pobreza espiritual encontra a graça generosa de Deus e estamos agora em paz com Ele. Nosso relacionamento não é mais de longa distância. Estamos na sua presença, Efésios 2:13. Recebemos verdadeira riqueza. Subtítulo: em Cristo, Efésios 2:14 e 15. Se o caso clássico de separação entre judeus e gentio pudesse ser resolvido, qualquer fenda poderia ser então fechada em Cristo. Perguntaram a um conhecido rabino o que Deus tinha em mente ao criar tantos gentios. Contam que ele replicou, abre aspas, para que houvesse combustível suficiente para os fogos do inferno, fecha aspas. Os gentios podiam ser tão explosivo quanto ele. Durante o período intertestamentário, eles tentaram erradicar ou assimilar a cultura judia. Em nossa época, tivemos ocasião de ver o ódio racial levado ao extremo. Hitler ressuscitou a questão em nosso século, alimentando fogueiras com os judeus da Europa.
Quem pode pôr fim a esta hostilidade? Estadista, alguém até agora conseguiu. Nenhuma negociação humana pôde estabelecer a paz para curar os relacionamentos quebrados. Mas, entre aspas, ele é a nossa paz, de Efésios 2,14, e abre aspas, ele de ambos fez um e destruiu a parede de separação, fecha aspas. Cristo é o nosso pacificador. Não nos damos bem com nossos companheiros cristãos por sermos atraentes ou nobres. Nós os aceitamos como fomos aceitos por Cristo. Devemos manter a paz por ser uma negativa formal da obra de Cristo, permitir que abismos e barreiras se desenvolvam em meio a seu povo. A verdadeira igreja inclui a todos os que foram reconciliados. Paulo usa uma imagem física ao falar da remoção da barreira entre os que se achavam separados. Ele provavelmente lembrou-se dos sinais de advertência colocados ao redor do Templo de Jerusalém. Os estudiosos desenterraram dois deles. O texto de um diz o seguinte, abre aspas, que nenhum estranho se aventure a entrar no recinto do templo. Quem for apanhado terá sido o causador de sua própria morte. Fecha aspas. Esta barreira para a comunhão era entre aspas, muro de Berlim espiritual. Muros entre as pessoas isolam a igreja. Como pode haver união? Deus age em seu povo para mostrar ao mundo que a união é possível. O projeto piloto de Deus é a igreja onde Cristo está promovendo a paz. A união já está, na verdade, aqui, em Cristo. Devemos confiar em sua obra de união e aceitar a sua realidade. Devemos concordar em aceitar a centralidade da obra de Cristo em nossa vida. É possível que não concordemos com os assuntos periféricos, mas devemos aceitar o que se encontra no centro. Concordaremos finalmente porque concordamos com Cristo. Subtítulo: A guerra acabou. Em Cristo a guerra acabou. As hostilidades cessaram. E não se trata da paz de um armistício vacilante, mas um verdadeiro fim das hostilidades. Para isso, Jesus deu pessoalmente um fim à possibilidade de justificação pela lei. Enquanto os judeus tinham a lei, eles podiam apontar para os gentios e dizer, abre aspas, isto nos separa, fecha aspas. Mas Cristo mostrou que é impossível ser justificado pela lei. Um único homem guardou a lei, e esse homem foi Cristo. Cristo, portanto, impede todo homem de vangloriar-se de ser diferente por causa da lei. Todos serão justificados por Cristo, ou não seremos justificados de forma alguma. Se todos são justificados por Cristo, todos dependem então dele e não da lei. A lei serve como um sinal admirável para mostrar como os homens estão distantes da justificação. Somente na cruz eles podem aproximar-se de Deus. Enquanto eu estava estacionado na Coreia, foi assinado o armistício e deveria haver paz na terra. Mas não houve paz. As barreiras continuavam em pé. As guerrilhas e a matança continuaram. O armistício ficou só no papel. A igreja não deve caracterizar-se por conflitos constantes. A graça deve reinar nela. Devemos lembrar-nos de apontar as armas para o verdadeiro inimigo, Satanás, e não uns para os outros. Pense como se sente as pessoas perseguidas e atormentadas quando encontram um grupo unido na paz de Cristo. O outro subtítulo,
Cristo e o corpo. Efésios 2:16. Cristo morreu para reconciliar os estranhos em um só corpo. Só pode existir um corpo, caso contrário, a reconciliação não passa de uma farsa. Nossas ideias quanto ao corpo, a Igreja, deve submeter-nos aos planos de Deus para este relacionamento unificado. A reconciliação não deve ser simplesmente do homem para com Deus, mas também de homem para homem. Essa é a função do corpo. É uma relação entre homens e mulheres reconciliados. Não basta reivindicar a reconciliação. O propósito da cruz de Jesus é duplo. Paulo focaliza nesta seção a atividade de Cristo. Observe o que ele realizou. Abra o seu coração e a sua vida para a graça. Devemos sentir a graça, ter capacidade de apreciar os atos de Cristo, pois ele nos possibilitou a aproximação de Deus, fez a paz entre os homens em luta, destruiu as barreiras que faziam separação entre nós, anulou a lei como um princípio de justificação, criou o novo homem nele mesmo, reconciliou os homens com Deus e uns com os outros, fez com que nos desenvolvêssemos como a família de Deus. O outro subtítulo, a dupla reconciliação, Efésios 2:16 e 17. Paulo emprega um dos grandes termos bíblicos quando fala da obra reconciliadora de Cristo. Abre aspas, reconciliação, fecha aspas, significa o restabelecimento de uma relação. A Bíblia não fala em ponto algum dos homens se reconciliarem com Deus, pelo contrário, é Ele quem provoca a reconciliação. Deus restaura os relacionamentos rompidos. Em 2 Coríntios 5:18 a 21, Paulo coloca ênfase sobre o alcance da obra divina, abre aspas. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, fecha aspas. Somos chamados a aceitar o ato de reconciliação de Deus. Ele veio verdadeiramente na pessoa de Cristo em busca das ovelhas perdidas. Podemos observar ligeiramente passagens como essa e decidir, abre aspas, isto é ótimo, eu gostaria de reconciliar-me com Deus, fecha aspas. Todavia, não devemos pensar que a reconciliação é feita com Deus apenas, pois ela abrange o seu povo. Não é possível falar de adoração a Deus em alguma montanha sozinhos ou dizer, abre aspas, quero Deus, mas não a igreja, fecha aspas. Isto indica a aceitação de apenas metade daquilo pelo que Cristo morreu. Na cruz, Deus não se estendeu a mão para reconciliar o homem com ele, mas também para reconciliar-nos entre si. Subtítulo: Não mais estrangeiros. Efésios 2:18 e 19. Você alguma vez foi apresentado a um personagem famoso? Talvez o presidente do país? Com certeza gostaria que tudo saísse bem, não é? Paulo indica que algo maravilhoso aconteceu ao cristão. Ele foi apresentado a Cristo, não apenas uma figura política, mas o Criador do universo. Nossa apresentação a Deus foi mais do que um simples, entre aspas, como vai? Ou um aperto de mão de passagem. Temos agora acesso a um relacionamento contínuo. A palavra acesso, prosagog em grego, possui uma história interessante em Efésios 2:18. Em Xenofonte, um contemporâneo de Sócrates, o termo é usado como respeito aos embaixadores estrangeiros apresentados ao grande rei da Pérsia. Ninguém podia entrar na presença dele sem ser anunciado.
e nós não podemos simplesmente aparecer diante de Deus. Alguém precisa apresentar-nos. E isso foi feito. Jesus nos apresentou ao Pai. As metáforas nem sempre bastam para explicar tudo o que Deus está fazendo a nosso favor. Paulo usa a comparação de um corpo, uma família e um edifício para ajudar-nos a compreender. Nosso relacionamento transformado com Deus e uns com os outros nos tornou membros de um corpo. Efésios 2,16. Concidadão dos santos. Efésios 2,19. E membros da família de Deus. Efésios 2,19. Fazendo parte da família, fazemos parte da família. Se você não dá valor à sua família, está então com problemas. A maioria de nós quer passar o maior tempo possível com a família. Pertencemos a ela. Quando minha família se reúne eu nunca digo, abre aspas, por que devo participar dessa reunião? Fecha aspas. Essa é a minha família e não quero perder nenhuma oportunidade de estar com ela. Como nossas ideias de lealdade à igreja se transformaria se a víssemos como a família de Deus e agíssemos nessa conformidade. Subtítulo: Um lugar para habitar. Efésios 2, de 20 a 22. Esta família é também um templo ou um santuário. Um santuário onde Deus habita. Deus habitou anteriormente no tabernáculo e depois no templo de Jerusalém. Ele agora habita em meio a seu povo. Ele não é um Deus distante, mas próximo. Nós somos, na realidade, pedras vivas numa grande estrutura espiritual. Todo tijolo é importante para o construtor. Até mesmo os que antes eram estranhos fazem parte da estrutura. Efésios 2, 22. Este edifício é notável. Ele cresce e crescemos com ele. Estar em Deus e ter Deus em nós é estar sempre crescendo. Aquilo que não cresce morre. Deus não deseja discípulos estacionários, que não deseja crescer e expandir a sua fé. Esta belíssima estrutura só se torna possível devido ao seu fundamento. Deus escolheu certos homens, apóstolos e profetas como um ministério básico. Efésios 2:20. Os ministros fundamentais testemunharam quanto a um evento único, o evento de Cristo. Eles o colocaram como a pedra angular da estrutura divina. Sua mensagem é a base permanente de um verdadeiro relacionamento com Deus. Por quê? Porque é a mensagem da obra eterna válida do Cristo na cruz, que ressurgiu do túmulo. A mensagem em questão pode ser contada, embora não possa ser alterada. Ela pode ser exposta, mas não substituída. Por quê? Por tratar-se da resposta definitiva do maior problema que o homem já teve de enfrentar, seu afastamento pecaminoso de Deus. Tentar atualizar esta mensagem é querer alterar a maneira como Deus tratou do pecado. A resposta a esta mensagem leva o, entre aspas, estrangeiro para a habitação de Deus. Isso nunca pode mudar, graças a Deus. Concluímos o capítulo 4, depois vamos entrar no capítulo 5, que vai falar sobre mistério, ok? Se você está gostando da leitura desse livro, Escolhidos para a Riqueza, uma exposição do livro de Efésios associado à vida cristã, do Bob, publicado pela editora Vida Cristã. Peço para que você deixe aí o seu like, compartilhe esse vídeo aqui para que mais pessoas possam aprender sobre Jesus, sobre Deus, sobre a salvação dele, sobre esse livro que Paulo escreveu aos irmãos do primeiro século, Efésios, e que
estamos aplicando hoje na nossa vida, né? Compartilhe aí, né, com seus familiares, seus amigos, suas redes sociais, peçam para que eles acionem aí o sininho, né? E se ficou alguma dúvida, né, do que eu li aqui hoje, ou se você tem alguma dúvida aí da Bíblia, peço para que você escreva para mim, meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Teria o maior prazer de estudar a Bíblia com você. Se você mora longe, podemos fazer isso por videochamada hoje, né? Tá bem? Agradeço o tempo, né, que você tem aí investido em aprender a palavra de Deus e tenho certeza que Deus também está alegre com você aprendendo a palavra dele, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém?